Olá pessoal, hoje no Dia Internacional da Mulher, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre a Lilith. A gente aprendeu aqui no curso que a Lua, Vênus e Lilith têm a ver com um lado feminino. E como a gente está com a Vênus retrógrada, eu achei interessante falar sobre a Lilith, como uma forma de revisar, de olhar para dentro das questões emocionais, do amor próprio e dos valores que a gente precisa trabalhar. E uma forma de trabalhar esses valores também está vinculado à Lilith. Eu já fiz um vídeo explicando bem a fundo qual o significado e a história da Lilith. Eu vou deixar no izinho aqui em cima para vocês, vou deixar um link também no final do vídeo e vou deixar no box de informações, como sempre, aqui embaixo para vocês todas as informações. Nesse vídeo eu explico a história da Lilith, eu explico o movimento que essa Lilith faz. Mas o ponto primordial é a gente entender que a Lua, ela faz o seu movimento em torno da Terra. Esse movimento, ele não é um círculo perfeito, e justamente por não ter um círculo perfeito, a Lua precisa de um ponto para poder equilibrar de alguma forma o seu movimento. E esse ponto, como está aí na imagem para vocês, é justamente a Lilith, é o ponto vazio, é o ponto da órbita da Lua mais afastado, mais distante da Terra. E a Lilith, ela se encontra ali. É importante entender que o apogeu não é a Lilith, é a direção aonde se encontra este ponto vazio. A Lilith, conforme eu fui estudando e fazendo mapas e pesquisando a respeito, eu vi que ela tem muito a ver com vazios, tem a ver com questões kármicas que foram abortadas em vidas passadas, principalmente na última vida. Olhando o signo e a casa, a gente tem informações de assuntos que abortamos na última vida, coisas que interrompemos e que não tivemos força ou vontade de cumprir, de terminar, de encarar, ou que precisava de alguma forma ser interrompido, mas que precisa ser finalizado. Por isso que dentro do mapa, a Lilith, ela simboliza o ponto vazio, algo vazio. A Lilith é como se fosse uma taça vazia, em que traz um pouquinho, um restinho, sabe aquelas taças de fim de festa que fica aquele pouquinho, aquele restinho de bebida quente, horrível, que a gente não quer beber de jeito nenhum? É justamente ela. E que a gente precisa finalizar aquele assunto e preencher novamente essa taça com um líquido novo. Mas a gente precisa terminar os assuntos relacionados àquela bebida que está ali. A gente precisa beber aquele último gole amargo, aquele último gole quente, aquela bebida horrorosa que está ali naquele finalzinho de taça. Mas além disso, o que é a Lilith? Para vocês perceberem a importância da Lilith, ela está totalmente vinculada à Lua. A Lilith é o que equilibra a Lua, de alguma forma, justamente por esse movimento da Lua em torno da Terra não ser um movimento circular perfeito. Esse ponto vazio, a Lilith equilibra, ajuda, faz com que esse movimento tenha equilíbrio. E é claro que esse ponto vazio pode parecer às vezes uma pequena terra também, ou seja, a gente precisa realmente, de fato, viver e experimentar esta Lilith. A Lilith está totalmente vinculada à Lua. A Lua traz os princípios femininos, tem a ver com o amor, com a nutrição, com a mãe, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com o nosso inconsciente, é o nosso acervo de memórias, onde a gente guarda todas as memórias do passado. A Lua é nutritiva, a Lua é carinho, a Lua é cuidado, a Lua é olhar para o outro e saber amar, e saber compreender, e saber ouvir, e saber colocar no colo, e sentir o outro, e perceber o outro de alguma forma. E essa Lua também precisa ser nutrida, né? A nossa Lua no mapa precisa ser nutrida por nós. E a Lilith é justamente esse ponto vazio dessa emoção, do princípio feminino, das questões emocionais que a gente viveu, da figura materna que a gente teve. Tanto homens quanto mulheres tem Lilith dentro do mapa e serve para homens e mulheres. A Vênus, a Lua e a Lilith, todos os homens trazem dentro do mapa. Todo mundo traz o lado feminino e o lado masculino dentro de si. Então, aonde quer que a Lilith esteja no seu mapa, essa Lilith representa, de certa forma, esse ponto vazio. Algo que foi abandonado, que foi abortado por vocês na última vida. Só que a gente traz a missão de terminar aquele assunto, e tem que terminar aquele assunto dessa Lilith, e temos que preencher este vazio. Então, se você tem a Lilith numa casa 1 ou em Áries, talvez você sinta um vazio na sua personalidade, talvez você não consiga entender o que você veio fazer neste mundo, qual tipo de ação e atitude você deve ter nessa vida. É muito importante você, com Lilith na casa 1 ou em Áries, buscar o seu eu, buscar a sua identidade, trabalhar de alguma forma esse vazio que sente a respeito de si mesmo, da sua presença, que muitas vezes você pode estar aí em um lugar com
um monte de gente e ainda assim se sentir sozinho, não sentir que você está ali presente, isso pode estar relacionado a questões do passado em que você abortou a sua identidade, você deixou de viver a sua realidade para viver talvez a realidade de outras pessoas ou fazer coisas por outras pessoas, ou seja, você não focou de alguma forma na sua personalidade, na sua identidade, nas suas ações. Talvez na última vida você incorporou de fato as suas máscaras e viveu personagens fictícios, histórias que não eram suas. E nessa vida você tem a oportunidade de trabalhar esta questão da sua identidade, de realmente buscar o seu eu, de realmente buscar a sua verdade e agir e tomar atitude a respeito disso. É muito importante nessa vida você ter autonomia para poder preencher essa taça vazia que ficou aí da sua última vida. Então trabalhe essa questão, se coloque presente. Quando você estiver no meio de muitas pessoas, participe, tenha atitude, coloque as suas vontades, encare as pessoas e fale, olha, eu quero assim, mostre a sua personalidade, mostre que você tem personalidade forte e que você não balança diante de qualquer situação. É isso que essa Lilith na casa 1 em Áries pede. Agora, se você tem a Lilith na casa 2 ou no signo de Touro, provavelmente você deixou todos os seus valores, tudo aquilo que você acreditava, tudo aquilo que você dava valor, você abandonou por algum motivo, você abortou esses assuntos por algum motivo. Então, nessa vida, você traz uma oportunidade de trabalhar os seus valores, de aprender o valor que as coisas têm, de aprender que mesmo as coisas materiais, elas precisam ser cuidadas, tratadas, elas precisam da nossa atenção. Tanto as coisas materiais quanto as pessoas. É igual a um jardim. Se a gente não cuida de um jardim, aquele jardim vai secar. Aquele jardim vai ficar horrível. As flores vão morrer. Então, é importante que a gente cultive, que a gente valorize, que a gente se responsabilize por aquilo que é nosso e que a gente se dedique àquilo. Então, nessa vida é importante valorizar a si mesmo, a valorizar o seu corpo, a valorizar as coisas que você tem, as coisas que você conquista. Valorize, cuide com carinho. As pessoas que têm a Lilith na casa 2 ou no signo de Touro tendem a valorizar muito o que os outros têm e precisam de alguma forma aprender o valor daquilo que conquista por si só. E também para preencher esse vazio dessa Lilith é muito importante vocês trabalharem na construção daquilo que vocês desejam. Então tem que ir à luta, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que ir pegando tijolo por tijolo para construir o seu castelo e de alguma forma conseguir ter coisas palpáveis e bens materiais também. Agora, se você tem a Lilith na casa 3 ou no signo de Gêmeos, provavelmente no passado, assuntos referentes a irmãos, a parentes, pessoas ali ligadas à sua família, talvez você tenha deixado de lado, talvez você não tenha tido aquela vontade de se envolver ou de participar da vida dessas pessoas. Tanto essas pessoas, ou talvez vocês tenham de alguma forma sido indiferentes à comunidade em que vocês viviam, pessoas ali do dia a dia, do convívio comum, talvez vocês tenham se sentido muito superior a elas e simplesmente deixado de lado qualquer tipo de relação. Pode ser que de alguma forma vocês tenham se calado, justamente por sentir que essas pessoas eram burras demais ou inferior demais, vocês não queriam gastar o latim de vocês com essas pessoas. Então vocês calaram e simplesmente não alimentaram mais a questão mental, né? A troca, a conversação, intercuriosidade, e vocês trazem nessa vida a oportunidade de trabalhar isso. Então é super importante preencher esse vazio que vocês trazem dessa Lilith em casa 3 ou no signo de Gêmeos, se relacionando com as pessoas de forma fluídica, ou seja, conversem com as pessoas, conversem com a comunidade, com os vizinhos, se interessem pelos assuntos referentes a seus irmãos, seus parentes, procure fazer cursos, procure se informar bastante, conhecer sobre vários assuntos, e quanto mais você conhecer, mais você comunicar de alguma forma. Encontre formas de se comunicar, de preencher esse vazio na comunicação, na sua curiosidade, em saber movimentar e se relacionar com as pessoas. Caso você sinta esse vazio na questão de vendas, na questão de negociar alguma coisa, busque fazer algum curso, um coaching, onde você aprenda de alguma forma a interagir com as pessoas, a trabalhar essa comunicação em direção ao outro. Agora, se você tem a Lilith na casa 4 ou no signo de Câncer, talvez no seu passado ou na sua última vida você simplesmente abandonou tudo referente à sua família. Talvez você tenha abandonado o lar por alguma questão profissional ou por alguma ambição
ação que você teve, simplesmente, sem que nem porquê, chegou para sua família e falou: chega, não quero mais assumir esse compromisso, vou abandonar tudo isso aqui. Na próxima vida eu resolvo esses assuntos. E aí você nasceu com essa Lilith numa casa 4. Ou seja, você tem, de certa forma, uma oportunidade, uma certa obrigação de trabalhar, de preencher esse vazio que você sente no seu lar. Provavelmente você é uma pessoa que se sente um peixe fora d'água dentro de casa. Provavelmente você olha para sua família ou todas as pessoas que possam te nutrir e você sente que você é deixada de lado, que você é uma pessoa que é esquecida e que você precisa trabalhar essa questão do amor, da nutrição, e muitas vezes você pode reagir da mesma forma ainda nessa vida, porque a Lilith nessa casa, que é a casa da Lua, ou no signo de Câncer, que o regente de Câncer é a Lua, ela ganha muita força aí. Então é muito importante vocês perceberem a reação de vocês a essa Lilith. Pode ser que vocês ainda tenham uma grande resistência a saber lidar com essa questão do vazio que vocês sentem, agindo da mesma forma como os outros agem com vocês. Claro que casa 4 e Câncer não simbolizam somente família. Isso pode simbolizar lar, vocês podem ter abandonado de alguma forma a casa, não ter levado ou não ter nutrido um lar onde outras pessoas moravam. Vocês podem ter abandonado as próprias emoções, ou seja, vocês podem ter sido pessoas altamente sensíveis na última vida e simplesmente ter endurecido o coração de vocês, a sensibilidade de vocês, o amor de vocês, a capacidade de cuidar, de respeitar as pessoas, ter colocado isso de lado porque algum trabalho ou por algum motivo social vocês tinham que ser duros. Então vocês abortaram aquela sensibilidade toda e falaram: não, deixa isso para lá, em outras vidas eu resolvo esses assuntos emocionais. Então pode ser que vocês sintam também um vazio referente a essas emoções, ao cuidar, ao nutrir, ao olhar para uma pessoa e ter amor por ela, e querer cuidar e querer amar aquela pessoa. Pode ser que vocês não tragam isso dentro de vocês e vocês precisam preencher este vazio que está aí. E para preencher este vazio que está aí, vocês têm que se esforçar de alguma forma, provavelmente dentro da própria família que vocês têm. Ou seja, de repente existe um amor enorme que vocês sentem pelas pessoas ali da sua família ou pelas pessoas mais próximas, mas que vocês ainda têm uma certa resistência, um certo medo de serem julgados, de serem apontados ou de serem também abandonados. É muito importante para quem tem Lilith na casa 4 ou em Câncer buscar uma ajuda profissional para poder trabalhar essas questões das raízes, e vale muito a pena buscar também a constelação familiar, tá bom? Agora, se você tem a Lilith na casa 5 ou no signo de Leão, provavelmente na sua última vida ou no passado, você abortou o seu poder de criação. Essa Lilith na casa 5 principalmente, ou em Leão, pode representar também abortos no passado, pode representar também abandono de um filho, e que provavelmente nessa vida vocês venham a ter filhos e mesmo com a maternidade ou com a paternidade, vocês sintam ainda aquele vazio, como se vocês tivessem uma grande insegurança ou como se vocês estivessem sendo cobrados de alguma forma sobre esse assunto. É como se vocês sentissem que vocês não fossem capazes de cuidar de uma criança ou de colocar uma criança no mundo, ou até mesmo de colocar qualquer projeto, de trazer qualquer projeto para a vida, de ter criatividade, de colocar a sua identidade ali, porque você provavelmente sente um vazio relacionado à sua criatividade, ao seu poder de realizar neste mundo, a capacidade de colocar a sua impressão digital nas coisas que você faz. Existe uma grande insegurança em relação ao seu ego, ao valor que você traz pela sua existência, por você estar aqui, pela sua capacidade de criar, pela sua capacidade de realizar. E justamente por existir um vazio em relação a isso, pode ser que também você tenha uma grande dificuldade de se divertir, de sentir alegria, de se sentir realizado na vida, de se relacionar principalmente com o outro, de admirar alguém e de ser admirado por alguém. Porque como é que uma pessoa sem amor próprio pode ser admirada por alguém? É como se existisse um vazio, é como se você existisse sem luz, sem brilho, então ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém dá valor à sua existência. E se a gente não tem essa presença de espírito, provavelmente ninguém vai perceber. Então pode ser que essas pessoas com Lilith numa casa 5 tenham uma grande dificuldade de namorar, de flertar, de se envolver com alguém, de viver um romance, ou talvez se apaixonem, mas
nunca são percebidas, que sempre são amores que abandonam a pessoa do nada, ou seja, claro que tudo isso tem que ser muito bem avaliado dentro do mapa, mas é possível que a pessoa que não trabalhe esse vazio da Lilith passe por esses perrengues aí durante a vida. Então vale a pena vocês buscarem terapias onde vocês trabalhem o autoconhecimento, onde vocês possam trabalhar o alinhamento dos chakras, onde vocês possam de alguma forma reconhecer e trabalhar a questão do ego. Busquem terapias orientais que levam vocês a um autoconhecimento e a um autodespertar. Isso é bem interessante, trabalhar com Kundalini, trabalhar a questão dos chakras, a consciência de si mesmo, começando pelo chakra raiz ali, ou seja, busquem o autoconhecimento. É uma dica que eu dou para quem tem Lilith na casa 5 ou em Leão. Agora, se você tem Lilith na casa 6 ou no signo de Virgem, talvez vocês abortaram todos os assuntos referentes às obrigações diárias que vocês tinham. De repente, vocês tinham uma rotina, um cotidiano, responsabilidades que precisavam cumprir, trabalho que precisavam de atenção e de cuidado, e vocês podem ter abandonado tudo isso e falado, quer saber, eu vou me desconectar de tudo, eu vou me desligar de tudo, não tô nem aí para nada, e provavelmente começaram a ter um desleixo total, provavelmente se desconectaram de tudo, não quiseram mais ter nenhum tipo de responsabilidade e chutaram, literalmente chutaram o pau da barraca, ou seja, o mundo caiu ao redor de vocês e vocês estavam ali encostados num barranco e não dando muita importância para nada do que estava acontecendo ao seu redor. Vocês provavelmente começaram a vagar e a não se importar. Então, se você traz essa Lilith em Virgem ou então na casa 6, nessa vida vocês têm a oportunidade de começar a trabalhar essas questões, as questões das responsabilidades, de prestar atenção, de cuidar da saúde, de cuidar do seu corpo físico também, da saúde, do funcionamento desse corpo físico. Do lado interno, é importante entender que Virgem tem muito a ver com as questões internas, com os órgãos, com o funcionamento e com essa mecânica que nós temos no nosso corpo. Então é importante vocês prestarem atenção no organismo de vocês, estudarem a respeito disso. Pode ser que vocês sintam uma dificuldade muito grande de lidar com as responsabilidades do dia a dia, de lidar com as questões do cotidiano, com aquela rotina que criamos todos os dias, e que vocês sintam que vocês têm uma obrigação, realmente, de viver a vida de forma prática, ser muito realista no seu dia a dia, mas às vezes vocês não conseguem, às vezes vocês querem fugir disso, às vezes vocês, por mais que consigam ter uma rotina, cumprir as suas obrigações, parece que aquilo ali não funciona, não dá certo, parece que vocês são sempre cobrados de alguma forma porque não fizeram bem feito, não estão melhorando, e só através da prática e só através do esforço é que vocês vão preencher esse vazio dessa Lilith aí nessa casa 6 ou no signo de Virgem. E é muito importante também vocês prestarem atenção e cuidarem do corpo. Pode ser que vocês tenham uma certa dificuldade de cuidar do corpo físico, de tratar este corpo, de dar atenção ao corpo, à saúde e à nutrição. E isso também serve em relação à natureza e aos animais de alguma forma. Pode ser que vocês sintam que vocês têm uma certa resistência a lidar com os animais ou com as plantas, com as ervas. Seria interessante fazer um curso e principalmente ter animais dentro de casa, animais em que vocês têm uma obrigação de cuidar e de alguma forma nutrir aquele animal. E trabalhar o afeto referente a esse animal, tá bom? Agora, se você tem a Lilith na casa 7 ou no signo de Libra, provavelmente na sua última vida ou no passado, você tenha se anulado no seu casamento ou na relação com as outras pessoas, nos negócios que vocês tinham, ou talvez vocês abortaram realmente qualquer tipo de relação e de compromisso com as pessoas. Vocês podem ter se cansado de alguma forma e abandonado toda a educação, toda a diplomacia e terem também chutado o pau da barraca na última vida, tipo abortado realmente essa finesse social e essa relação polida em relação às outras pessoas, e simplesmente vocês podem ter se tornado altamente individualistas e egoístas na última vida. Falado, cansei disso, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito e provavelmente não respeitando ninguém. Então, nessa vida, vocês trazem a oportunidade de trabalhar esse vazio, porque como na última vida ou no passado vocês super maltrataram as pessoas ou ficaram completamente indiferentes às pessoas e à sociedade, também em relação ao casamento, nessa vida vocês sentem esse vazio, né? Como se vocês estivessem inseridos na sociedade, vocês têm aquela necessidade, aquela vontade emocional de uma lua negra numa casa 7 ou em Libra, de se relacionar, de encontrar alguém, de casar,
casar, de ter parcerias, de ter sociedades, de fazer alianças, e ninguém olha para vocês. É como se vocês não estivessem ali, ou como se as pessoas não confiassem em vocês. É como se vocês pudessem trair a qualquer momento, de amigo se tornar inimigo a qualquer momento. Então vocês precisam trabalhar essa imagem social de vocês. Vocês precisam passar confiança e segurança para as pessoas, para que elas confiem e acreditem no seu potencial, tanto de se associar ou de fazer alianças, como também nos relacionamentos, né? Quando as pessoas se relacionam com vocês, elas talvez sintam ainda essa Lilith, né? Falando assim, olha, eu virei do avesso na última vida, então cuidado que eu posso virar nessa de novo. Então, quando as pessoas querem se relacionar e conhecer vocês mais a fundo e firmar um compromisso, sentem essa insegurança. Então, vocês precisam trabalhar muito a imagem social de vocês, o marketing social de vocês. Pode ser que seja interessante vocês fazerem cursos em relação ao marketing pessoal de vocês, mas o mais interessante é vocês trazerem verdade. É se relacionar com pessoas que realmente tenham valor para vocês, para que não corra o risco dessas pessoas sentirem uma certa indiferença e já vazar rapidinho, tá? Esse posicionamento, é óbvio, traz questões kármicas para o casamento também. Então pode ser que surjam casamentos aí em que você precise viver aquele relacionamento, um relacionamento de resgate mesmo, com muitos desafios, onde você sinta um verdadeiro vazio, e de repente, quando cumprir aquela missão de preencher aquele vazio da Lilith, pode ser que o casamento passe por uma grande transformação, e pode ser também que quando a pessoa finaliza os assuntos ali com a Lilith, ela encontre uma nova pessoa e viva um relacionamento muito mais maduro e muito mais tranquilo. Mas é possível de ter términos com a Lilith na casa 7 ou em Libra, tá bom? De ter término no sentido de ter fim, finalizou, acabou. Vamos começar um novo relacionamento. Lembrando que a Lilith é o lado feminino de Plutão, de muita transformação também. E de muitas crises, mas essas crises estão relacionadas não ao nosso poder de realização na Terra, como Plutão é, mas é o nosso poder de transformação em relação ao nosso emocional. Agora, se vocês têm Lilith na casa 8 ou no signo de Escorpião, pode ser que na última vida ou no passado vocês tenham simplesmente desistido da união sexual, ou seja, vocês podem ter fechado do nada a intimidade de vocês para o mundo, para as pessoas, para quem fosse. É bem provável que nesse posicionamento questões sexuais tenham sido muito presentes na vida de vocês. Mas a sexualidade, ela pode ter acontecido de uma forma nada comum, de uma forma em que vocês sentiram um vazio, como se relacionar com as pessoas ou se unir sexualmente a alguém fosse uma obrigação, não fosse algo prazeroso, ou algo que vocês intuitivamente fizessem, ou algo que vocês herdassem naturalmente, como se relacionar intimamente com alguém. Esse posicionamento pode indicar abusos sexuais, agressões sexuais na última vida, talvez crises que vocês não conseguissem sair, como se vocês não tivessem controle sobre vocês mesmos. É como se pessoas e situações externas controlassem vocês. Então é a perda total do controle de si mesmo e dos seus valores. Isso pode ter acontecido na última vida. E nessa vida vocês trazem essa Lilith aí em Escorpião na casa 8 com o sentido de resgatar, de alguma forma, recuperar, preencher novamente essa taça, essa Lilith, esse vazio que vocês têm em termos de sexualidade, de relação com o outro, de aceitar o que os outros têm a oferecer, de perceber o outro chegando e entrando na sua intimidade e que não vai ser igual ao passado, aonde vocês provavelmente sofreram, aonde vocês sofreram abuso. Nessa vida não, nessa vida vocês precisam aprender a confiar novamente no outro, a se entregar para o outro, porque as pessoas que vocês estão encontrando nessa vida vão tratar vocês bem, vão tratar vocês com respeito e talvez entrem na sua intimidade sem agredi-los. A Lilith nesse posicionamento também indica que é importante vocês aceitarem, receberem dos outros, herdarem dos outros, seja o que for, seja amor, seja dinheiro, seja imóvel da família, seja viagem, seja o que for. É importante vocês receberem do outro, aceitarem do outro aquilo que eles têm a te ofertar, aquilo que eles têm a te oferecer. Essa Lilith na casa 8 também dá o poder para vocês de
trabalharem as crises, de superarem os problemas. Essa Lilith, nesse posicionamento, ela ganha muito poder também. E como provavelmente na última vida vocês tiveram um poder muito grande de controlar as emoções de vocês e de esfriar o corpo para aquelas situações em que vocês nada podiam fazer, vocês trouxeram um controle, uma manipulação das emoções de vocês muito intensa. E que vocês podem utilizar este conhecimento de vidas passadas para superar dessa vez as crises. Então, caso vocês passem por crises, por questões pessoais e crises emocionais e principalmente na questão sexual, nessa intimidade bem profunda, utilizem esse poder, esse conhecimento místico, esse conhecimento que vocês não sabem de onde vem, mas que vocês sabem que vocês têm um poder muito grande de autodestruição, mas também de renascimento. Então, esse posicionamento dessa Lilith na casa 8 ou no signo de Escorpião precisa ser acompanhado de perto, precisa ser muito bem estudado e muito bem trabalhado e muito bem conscientizado também. É muito importante vocês fazerem terapias em que vocês possam abrir essas questões íntimas de vocês sem medo, sem preocupação. É muito provável que pessoas que têm Lilith na casa 8 ou no signo de Escorpião guardem muito segredo, não coloquem nada para fora, não confiem em ninguém, porque na última vida provavelmente vocês passaram por muitas questões, por muitas traições e por muitas questões em que vocês realmente não tinham em quem confiar. Só que essa vida é outra. Se a Lilith está aí nessa casa 8 ou nesse signo de Escorpião, significa que nessa vida vocês precisam superar este vazio, este medo de estarem sozinhos e de não conseguirem contar com ninguém para sair das crises, para sair do sofrimento. E é importante que vocês contem, é importante que vocês compartilhem com o outro, que vocês aprendam a dar valor àquilo que o outro traz, porque tem coisa importante no outro que pode agregar o seu crescimento e que pode ajudar você a sair do fundo do poço. Então é importante, muito importante, buscar ajuda, uma ajuda profissional com essa Lilith na casa 8, tá bom? Ou então no signo de Escorpião. Agora, se você tem Lilith na casa 9 ou no signo de Sagitário, provavelmente vocês, na última vida, simplesmente abandonaram a fé. Deixaram de acreditar em tudo. Vocês podem ter abandonado um estudo, vocês podem ter abandonado um projeto de muitos anos, de muita dedicação e simplesmente ter falado, cansei, não quero mais. Talvez por medo da sociedade, talvez por medo de críticas ou qualquer coisa nesse sentido, vocês podem ter chegado e falado assim, não quero continuar com isso, vou abortar esse assunto e vou fingir que isso nunca aconteceu. Pode ser que vocês tenham tido uma crença tão intensa, tão verdadeira, que talvez vocês tenham acreditado e confiado em algo com tanta força e aquilo tenha se tornado tanta verdade, mas que talvez vocês tiveram que se calar e simplesmente deixar de acreditar naquilo. Então nessa vida vocês trazem essa questão, essa sensação de vazio, de que vocês não têm crença, de que se vocês acreditarem em alguma coisa, pode ser que do nada vocês tenham que abortar aquilo ali, ou que aquilo se torne uma grande mentira, ou que aquilo pode se virar contra você. Então provavelmente você tenha dificuldade de lidar com religiões, com crenças, com filosofias, tenha total aversão a esses assuntos realmente. Quando vocês estudam de forma profunda, quando vocês mergulham em um conhecimento, buscam saber mais a respeito daquele assunto, de repente vocês sentem algo puxando para trás, falando assim, não mergulha, não se dedica a isso que pode ser um tempo perdido. Mas se essa Lilith está aí no signo de Sagitário na casa 9, é porque vocês precisam preencher esse vazio, ou seja, vocês precisam trazer crença, fé, vocês precisam buscar o conhecimento, vocês precisam se aprofundar no saber, trazer confiança novamente, otimismo novamente para a vida de vocês. Então é importante vocês trabalharem esses assuntos. Por mais que vocês sintam lá no fundo que aquilo pode não valer a pena, continuem, se dediquem aos estudos, se dediquem àquele conhecimento, se dediquem à informação, trabalhem sempre as questões éticas e morais, busquem sempre a verdade, trabalhem sempre dentro das leis dos homens e das leis divinas. Procurem se informar. Vocês podem de repente buscar na internet aí, hoje em dia existem tantos, que dão palestras, que ensinam várias coisas. Busquem um guru, busquem um mestre, busquem alguém que passe informação, que passe conhecimento e vão preenchendo de alguma forma essa fé, essa crença de vocês. Mas é importante vocês se informarem, vocês trocarem com as outras pessoas e filosofarem em cima desses conceitos novos que podem chegar para vocês. O importante é não abandonar, é confiar e se dedicar ao seu conhecimento, à sua fé e à sua crença.
Agora, se você tem Lilith na casa 10 ou no signo de Capricórnio, na sua última vida ou no passado, você pode ter sido completamente desacreditado por algum trabalho ou por alguma coisa que você construiu, trabalhou muito para conquistar na sua última vida. Você pode ter chegado ao topo e quando você alcançou esse topo, você pode ter caído lá de cima do nada e se tornado uma pessoa bem pequenininha. Então nessa vida você traz esse vazio, como se você sentisse que tudo bem, se eu chegar lá em cima, se eu trabalhar, se eu mostrar os meus dons, se eu mostrar a minha capacidade, a minha força, pode ser que eu alcance lá em cima e de repente as pessoas não percebam a minha luta e a minha subida. Então você tem medo de subir, você tem uma certa resistência em lutar por cargos maiores, ou de lutar pelos seus sonhos, ou de realizar o seu potencial dentro de você, de mostrar para as pessoas, de colocar a mão na massa e falar, é assim que se faz, eu sei como fazer, eu sou bom nisso, eu posso me tornar muito bom nisso. O importante é você acreditar no seu potencial e aos poucos ir conquistando os seus objetivos e as suas metas. É muito comum as pessoas que têm Lilith na casa 10 ou no signo de Capricórnio estagnarem, ficarem numa mesma posição o resto da vida por total insegurança, por não se acharem importantes, por terem medo de liderar às vezes, ou de alcançar um topo, ou de conquistar os objetivos. Caso vocês alcancem uma meta, um objetivo que vocês tenham, caso vocês estejam trabalhando em uma empresa e vocês estão ali num cargo e vocês fiquem parados ali e que surja aquele sentimento, aquela sensação de que tá bom aqui, eu não preciso de mais, revejam. Reavaliem, percebam que vocês têm mais para oferecer para o mundo, que vocês têm mais para mostrar para o mundo, que vocês têm mais para realizar nesse mundo. Então, busquem dar um passo à frente. Pesquisem ao redor de vocês e procurem saber se existe uma possibilidade de você crescer, de você se aprimorar, de você mostrar que você é capaz de ir além. Então, acreditem nisso. É importante vocês, com essa Lilith aí, acreditarem em vocês, acreditarem que vocês têm um potencial muito grande, que vocês têm uma capacidade enorme de crescer e de serem responsáveis por aquilo que vocês constroem. Então, vocês têm potencial, vocês trazem uma estrutura, vocês são firmes e vocês conseguem. Não é qualquer ventinho que derruba aquilo que vocês construírem. Vocês não precisam ser subordinados sempre. Vocês podem se tornar uma autoridade. Vocês podem alcançar essa autoridade um dia. Então trabalhem. Vocês têm potencial para isso. Vocês podem sustentar este cargo também de autoridade e terem um status firme, fixo, de pessoas confiáveis, sérias e responsáveis. Então confiem nisso e trabalhem isso de alguma forma, tá bom? Agora, se você tem Lilith na casa 11 ou no signo de Aquário, vocês provavelmente na última vida se revoltaram com a sociedade, com os grupos, com as pessoas, com a humanidade. Vocês podem ter sido aquelas pessoas brilhantes, de muito conhecimento, de muito potencial, mas que talvez vocês perceberam que a sociedade não tinha um alcance para vocês. E vocês abortaram qualquer assunto em relação à humanidade. Ou seja, sabe aquela típica frase? Quanto mais eu me relaciono com os homens, mais eu amo os animais? Seria mais ou menos isso. Ou seja, relação nenhuma, amizade nenhuma. Vocês se isolaram, se fecharam dentro do seu mundinho e ali acabou. E é claro, é importante olhar o mapa como um todo, mas vocês também podem ter sido apontados pela sociedade, vocês podem ter sido excluídos da sociedade pelas suas ideias, ou então vocês podem ter se escondido, sido até mesmo foragidos, né? De alguma forma, pelo simples fato de vocês não terem sido valorizados socialmente. Então, nessa vida, vocês precisam trabalhar essa aceitação social, ou seja, vocês precisam se inserir em grupos, vocês precisam participar de projetos sociais, vocês precisam ter amigos, é importante vocês se envolverem em vários grupos, conhecer várias tribos. É importante vocês buscarem se comunicar com várias pessoas, ter uma comunicação em rede, buscar conhecimentos avançados, científicos, pesquisar, estar aberto à pesquisa, questionar pessoas, fazer pesquisa em campo, ou seja, vocês precisam interagir com a sociedade, vocês precisam interagir com a humanidade. Nesse posicionamento, principalmente, vocês sentem que vocês não pertencem a lugar nenhum, a tribo nenhuma, e que vocês não têm
tem valor nenhum ali, né? O que vocês fizerem, o que vocês falarem, o que vocês pesquisarem, o que vocês trouxerem de ideia, parece que vocês vão ser ignorados, mas isso não é verdade. Essa Lilith, ela precisa ser preenchida, esse vazio que vocês têm em relação a esses assuntos precisam ser trabalhados e precisam ser preenchidos. Então é importante vocês buscarem grupos, é importante vocês trazerem os ideais de vocês para fora, levantarem as bandeiras de vocês, acreditarem em alguma coisa e buscarem as tribos e informar as pessoas sobre o que vocês acreditam. É importante vocês buscarem projetos sociais em que vocês acreditam e se engajarem ali, né? Se relacionarem com esses projetos. É importante vocês criarem um laço de amizade com as pessoas. Não precisa ter questão emocional envolvida nesses laços, mas a questão intelectual. O que você tem para oferecer como ideias, como pesquisa, como uma visão de vida, e o que eu tenho para oferecer? A gente pode juntar essas informações e criar algo novo? Reformular alguma coisa? Vamos reformular, vamos retrabalhar, vamos unir forças, ou seja, vocês precisam de alguma forma se inserir em meio à sociedade. Lembrando mais uma vez, é muito importante olhar o mapa como um todo. Então, se vocês têm a Lilith no signo de Aquário, vocês têm que olhar em qual casa essa Lilith está. Aí vocês busquem aqui no vídeo a parte em que eu falo sobre a casa e tentem fazer a junção dessas duas informações. Se vocês têm a Lilith na casa 11, mas está em outro signo, busquem aqui no vídeo o signo em que eu falo sobre a Lilith e juntem essas informações. Mas é importante também buscar aspectos, buscar graus, em qual grau essa Lilith está, qual a condição dessa Lilith, tá bom? Precisa olhar o mapa como um todo. Então é muito importante que vocês preencham esse vazio que vocês sentem social, de amizades, de relação com o outro, de estar fazendo parte de uma rede humanitária, né? Como se vocês fossem excluídos da sociedade. Vocês não são, vocês estão inseridos ali e é necessário que vocês preencham essa Lilith com atividades, com ações ativistas, com reformas, com ousadia e com muita originalidade, tá bom? Agora, quem traz a Lilith na casa 12 ou no signo de Peixes, provavelmente na última vida ou no passado, vocês podem ter abortado todos os assuntos referentes à sensibilidade de vocês e à espiritualidade de vocês. Vocês podem ter desacreditado de alguma forma na própria vida, vocês podem ter desacreditado em Deus, na própria existência, no próprio ser, e vocês podem ter desacreditado na humanidade e aquele sentimento de compaixão simplesmente ter ido por água abaixo. Ou seja, todos os trabalhos altruístas, toda a compreensão, todo o amor incondicional que vocês tinham às pessoas, provavelmente vocês abandonaram na última vida. Os motivos podem ser mis. Claro que a astrologia não aponta fatos, ela simplesmente mostra probabilidades. Então a probabilidade das pessoas que têm a Lilith na casa 12 de simplesmente ter abandonado o seu lado amoroso, sensitivo e altruísta, talvez por alguma decepção, ou talvez por algum tipo de aprisionamento, ou por alguma razão no passado, tirou de vocês a fé e a compaixão na humanidade. Então, para vocês que trazem essa Lilith na casa 12 ou no signo de Peixes, é importantíssimo preencher novamente essa Lilith com compaixão, com amor incondicional, em se doar à humanidade, em se doar a projetos que venham ajudar as pessoas, a estender a mão para as pessoas, a trabalhar essa questão mais sensitiva, trabalhar esse lado espiritual, de ajudar as pessoas que precisam sem nenhum interesse material, de que essa doação seja de coração. É muito importante buscar a meditação, o silêncio, o contato direto com a fonte e voltar a se sentir conectado com essa fonte, com Deus, e se sentir integrado ao universo de alguma forma. Essa Lilith, ela precisa ser preenchida através da transcendência, do despertar, dessa consciência intangível, desse lado energético, das vibrações, das energias. Essa Lilith nessa casa e nesse signo ganha muita força, dá um poder de cura muito grande, traz um poder mediúnico muito intenso, mas muitas vezes quem tem essa Lilith aí não consegue, sente um vazio, sente uma insegurança porque de alguma forma abandonou esses assuntos em vidas passadas e precisam de alguma forma resgatar essa confiança, e só se resgata essa confiança novamente trabalhando, doando, fazendo caridade,
estando envolvido em projetos altruístas, se relacionando com o mundo sem medo de ser afetado, mas de certa forma buscando o seu equilíbrio, buscando a sua elevação espiritual, trabalhando não somente o equilíbrio físico, mas principalmente o equilíbrio espiritual. É muito importante as pessoas que trazem essa Lilith nesse posicionamento estarem prontas a doar, a ajudar, a receber as pessoas. E, geralmente quem tem a Lilith na casa 12 ou no signo de Peixes são muito buscados por pessoas, como uma forma de trabalhar, de acionar essa Lilith para que essas pessoas passem a se doar um pouco, dar um pouco de si para elas. E essa Lilith na casa 12 ou no signo de Peixes pede para que a gente dissolva qualquer aprisionamento aos pequenos detalhes que prendem vocês a um perfeccionismo, e muitas vezes não é necessário ter todo esse perfeccionismo. O importante é fluir naturalmente, como um rio, como uma fumaça, simplesmente fluir. Então é isso, pessoal, essa foi a Lilith nas casas e nos signos. Espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês aí no autoconhecimento e ajude vocês a trabalharem de alguma forma o preenchimento dessa Lilith, desse sentimento de vazio que a gente traz aí no posicionamento dela. Lembrando que nesse vídeo eu aponto apenas algumas questões. É impossível falar da Lilith de forma assertiva quando não se tem um mapa individual da pessoa. O importante é vocês pegarem essa informação dessas Liliths que eu falei e vocês levarem essas informações para o mapa de vocês e ali busquem juntar as peças. Lembrem-se que a gente é um mapa como um todo e não somente fragmentos desse mapa, tá bom? Então é muito importante avaliar essa Lilith, porque ela é um ponto sensível no mapa e tem que trabalhar com muita consciência. Assim como os eixos nodais, precisa ter muita consciência, precisa ter muito estudo, muito conhecimento a respeito desse ponto para poder trabalhar de forma direitinha, tá bom? Então é isso, pessoal. Lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba o canal. Esse rostinho que está aí é um convite, caso você não seja inscrito, para você se inscrever. E esses vídeos que estão aí na tela são sugestões para vocês continuarem estudando. Então é isso, e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.